Tudo bem, estamos de volta com o Extracampo e o segundo bloco de hoje é azul. O Cruzeiro, no Mineirão, conseguiu se impor novamente, jogou um bom futebol e amassou o Botafogo em 15 minutos. Fez 2 gols, assegurou a vitória e tudo sobre essa partida a gente confere agora na tela. A habilidade do baiano Marquinhos ajudou a definir o jogo no Mineirão. Logo aos 4 minutos, ele fez linda jogada para abrir o placar. O líder do campeonato sobrou em campo e aos 15 minutos, Egídio, que completou 100 jogos no Cruzeiro, marcou o segundo em uma cobrança perfeita de falta. O lateral foi para o abraço com Marcelo Oliveira em dia de festa no estádio. Carlos Alberto bem que tentou criar, mas o Botafogo não ameaçou o gol de Fábio. No segundo tempo, Lucas Silva deu lugar a Nilton. Marcelo Oliveira de olho na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro não diminuiu o ritmo. No ataque, Marcelo Moreno por pouco não ampliou de cabeça. Jefferson teve trabalho após esta boa triangulação e o arremate de Júlio Batista. O goleiro da seleção ainda contou com a sorte nesta nova tentativa de Moreno. O Botafogo reagiu e pela primeira vez ameaçou o gol de Fábio, que foi bem. Dedé, de boa partida, subiu mais alto que a zaga logo depois e Jefferson salvou. Então, aos 45 minutos, Léo jogou contra o Patrimônio e fez contra. Final, Cruzeiro 2, Botafogo 1. Após uma vitória convincente contra o Botafogo, apesar de um certo sufoco no final da partida, o Cruzeiro vira a chave e centra o foco na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, joga por um empate contra o Santos na Vila para chegar a mais uma final desta competição. Muito bem, foi o jogo do Cruzeiro, mais uma vitória do líder, alcançou 64 pontos, não ampliou a vantagem, mas eliminou a rodada. E sobre isso eu queria puxar um primeiro ponto aqui, antes de começar a falar de Copa do Brasil, da preparação. O seguinte, eu quero ver agora na tela os próximos 5 jogos de Cruzeiro e São Paulo, a reta final de fato. Excluímos a rodada seguinte, que o Cruzeiro pega o Criciúma e o São Paulo pega o Vitória, se não me engano. Vitória. A gente vai ver agora, daqui a pouquinho a gente vai ver os jogos. E teve uma pergunta de um espectador nosso que mandou pra gente, pra analisar aqui. Quero que a gente responda nós dois, nós três aqui, a gente vai responder junto. Foi o Matheus Santos, de Imperatriz, Maranhão. Parceiro meu, de jornalismo. Ele disse o seguinte: se a gente acha que com possíveis tropeços de São Paulo, de Cruzeiro, e uma vitória do São Paulo no fim de semana, isso daria um novo gás ao São Paulo a brigar pelo título. Eu diria que sim, né? Diminuiria de 5 para 2 pontos, seria mas aí você, um estímulo muito grande. A pergunta dele, ela também exclui essa rodada entre Cruzeiro e Criciúma já? Ou seria o tropeço do Cruzeiro já contra o Criciúma? Já contra o Criciúma. Tá, e o São Paulo então venceria o Vitória fora? Seria o Vitória. Bom, se a gente olhar a tabela friamente, São Paulo tem um Internacional em casa, na 35ª rodada. 36ª, ele faz um clássico contra o Santos na Vila Belmiro, não sei se vai ser no Morumbi, mas o mando é do Santos. O mando é do Santos. 37ª rodada, penúltima, ele recebe o Figueirense e na última ele sai para jogar contra o Sport. Não tem vida fácil no Brasileirão, não. O Cruzeiro também não tem vida fácil, por dizer. O Cruzeiro tem desses 6 jogos, o Cruzeiro tem, se eu não me engano, 4 dentro de casa ou 3 ainda dentro de casa. São 3 dentro de casa e 3 fora. É praticamente impossível o Cruzeiro perder esses 3 dentro de casa, porque o Cruzeiro não é um time que vacila dentro de casa. O São Paulo já é diferente, um time que vacila direto. Então não dá pra gente também friamente dizer que só o Cruzeiro perdeu agora, né, final de semana, o São Paulo é outra briga, claro, passa 2 pontos, mas tem que ver muito. Tem uns jogos difíceis fora, que é contra o Chapecoense e Grêmio. E contra o Santos fora, também tem um Santos fora. Vamos analisar jogo a jogo? Coloca na tela, por favor. A gente tem aí o Cruzeiro que já pega agora, na 35ª rodada, o Santos fora de casa, já viaja, e logo em sequência tem o Grêmio fora. São 2 jogos fora de casa. Já o São Paulo se alterna. Ele enfrenta o Palmeiras, que também é clássico, mas o Palmeiras está naquele limbo, né? Variando muito. Não dá pra
para imaginar que esse jogo Palmeiras e São Paulo vai ser um jogo moleza para o São Paulo, porque o Palmeiras luta contra o rebaixamento e, além do mais, o Palmeiras vem numa crescente muito boa. Então, é um jogo penoso para o São Paulo. Então, essa reta final é complicada. A gente pode dizer que são 2 rodadas ali, para começar, que se equivalem. Isso. Os times pegando jogos difíceis e o Cruzeiro 2 fora. Eu não digo São Paulo... que se equivale, não. Depende muito dos resultados de amanhã. Se o Cruzeiro pega o Santos e o Cruzeiro perde amanhã e o Santos passa, o Santos vai jogar contra o Cruzeiro, time reserva. Porque é final de Copa do Brasil. Vai se poupar para a final, isso é verdade. Vila Belmiro, independente se é time reserva, o Cruzeiro é vitória certa do Cruzeiro. E logo depois, acho que tem um jogo que eu diria que é chave, que é contra o Grêmio. Esse jogo é difícil. O Filipão, ele não abdica do seu estilo de jogo. De jogo truncado, de recuar sua linha defensiva. E o Cruzeiro não é um time que joga, que se porta bem contra times fechados. Um detalhe importante que o Filipão, antes, ele tem esse Grenal. Então, caso ele consiga uma vitória no Grenal, ele vai para 57 pontos. Quer dizer, a briga pela Libertadores fica bem, mas o jogo-chave do Cruzeiro realmente é contra o Grêmio, na minha opinião. Porque, além disso tudo que está sendo dito, né, o Grêmio é a melhor zaga do campeonato. Que é o problema do Cruzeiro. Que é o grande problema do Cruzeiro. Porque a questão é a seguinte, o Grêmio, o Filipão, na penúltima rodada, tirou um dos volantes e jogou com 2 atacantes. Na rodada passada, não, prefiro ganhar de 1-0, dentro de casa, vou jogar com meus 3 volantes e deixa o pau quebrar. Foi assim que aconteceu nesse final de semana, 3 volantes. Contra o Cruzeiro, se ele puder colocar 4, ele vai colocar. Contar com aquela bola de sorte do Barco e meter para dentro. Agora, uma coisa determinante também, aí talvez o retrospecto que possa prejudicar aí na torcida da Raposa para o título serão as 2 frentes, né? Porque a Copa do Brasil, o jogo contra o Santos vai ser difícil caso passe tanto Flamengo quanto o Atlético, muito mais ainda se for o clássico. Pior. Vai ser assim, serão 2 semanas de preparação intensa para a Copa do Brasil. Talvez isso possa prejudicar um pouco essa chegada do Cruzeiro. Mas o que foi enaltecido até aqui por todos da crônica esportiva foi o elenco do Cruzeiro, que, na minha opinião, nas últimas 6 rodadas, o elenco foi mal rodado, foi mal aproveitado, na minha opinião. O Marcelo não soube descansar as peças fundamentais. Existe aí também, e aí até o Cruzeiro acabou tendo essa queda. Existe aí até um próprio desgaste do Marcelo, né? No Brasil é muito incomum, embora ele já tenha ficado 2 anos no Curitiba, ficar 2 anos como técnico. E também tem um desgaste das viagens, tem todo o próprio desgaste psicológico do Marcelo. Agora, a pior coisa para o Cruzeiro hoje seria enfrentar o Galo na final. Porque, imaginemos uma hipótese, o Cruzeiro campeão na 36ª rodada. Cruzeiro campeão brasileiro. No meio de semana é o segundo jogo da final. Pega o Atlético e perde. Como reagiria a torcida do Cruzeiro? Porque 3 dias depois de ser campeão, você perder para o seu maior rival. Porque é uma soma de fatores. Seria o primeiro título do Atlético na Copa do Brasil, um fato histórico em BH. A torcida ia ficar ensandecida, é claro que ia. E seria um baita de um carimbo de faixa, não é? Nós sabemos por paixão que o atleticano é mais apaixonado que o Cruzeiro. Mas, sinceramente, eu como cronista assim, mineiro, eu também preferia ver assim. Eu torço por uma final mineira na Copa do Brasil. Torço para que o Cruzeiro vença o Campeonato Brasileiro. E caso o Atlético consiga esperar o Cruzeiro na Copa do Brasil, a gente tem que bater palmas e dizer que está tudo em casa. Né? Sem o bairrismo propriamente dito, mas está em casa, porque o Atlético, na minha opinião, até está numa posição de 5º colocado com um elenco fraco. Bem fraco, na minha opinião. Fraco, porque você tem ele teve uma sequência assim, excelente. Mas acho que faz jus ganhar a Copa do Brasil pelo que o Levi Coupe representa, pelo que ele fez com esse elenco limitado, na minha opinião. Seria de bom tom que o Atlético... Sim, e para o próprio Levi Coupe, pessoalmente, seria como exorcizar um demônio. Ah, né? com certeza. Tirar aquela fama do Levice, que nunca ganhou nada com o Galo. É difícil para ele. É difícil, mas igual o Nicomedes falou, seria essencial hoje para o futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro na final. Eu acho um pouco improvável, né? Como a gente comentou no primeiro bloco, o Atlético o jogo contra o Flamengo. A vida do Cruzeiro é mais fácil, mas também lembremos que se ali o Santos aguentar segurar os
os 20 primeiros minutos ali, o início, a coisa fica feia para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro normalmente ele cansa a partir dos 35, 40 minutos, ele já diminui o ritmo, foi assim na partida do Mineirão. Eu acho os dois jogos difíceis, Jeff. Eu também não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Não consigo ver isso. Caso aquele gol, né, que foi anulado, invalidado, caso o Cruzeiro fosse com 2-0, a gente poderia pensar, mas 1-0. E tem um outro lado, né? O Santos pode ser um time estratégico e não vai partir para cima do Cruzeiro. Se partir para cima, o jogo fica bom pro Cruzeiro. Fica. Mas eu não vejo... mas a garotada do Santos, eu não vejo assim... No Anderson Moreira, essa ideia de partir para cima do Cruzeiro. Ele não seria tão tolo nesse ponto. Eu acho que ele vai segurar um pouco mesmo o jogo. Vai estudar o jogo. Uma coisa que pesa contra o Santos é a atuação ruim dos seus fiéis de balança, o Arouca e Robinho. Eu acho atuações abaixo da média nos últimos 2 jogos. Eu acho que não foi nem a questão só Arouca e Robinho. O Santos hoje, ele depende muito mais do garoto Lucas Lima do que do Robinho. Porque o Lucas Lima contra o Cruzeiro ele foi muito bem marcado. Talvez ninguém parasse para pensar que o Marcelo Oliveira fosse fazer uma marcação tão forte no Lucas Lima por setor. Eu acho que isso foi porque ele aprendeu. No jogo do Brasileirão, tudo bem, o Cruzeiro fez 3-0 no Santos, mas o Lucas Lima jogou muita bola naquele jogo. Meteu muita gente na cara do mas os 2 gols do Cruzeiro que saíram no segundo tempo foi já na reta final do jogo. Aí o Santos já tinha partido para cima. No primeiro tempo eu estava no Mineirão, eu participei desse jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O Cruzeiro, a gente falava aqui em off que foi talvez o último jogo em que o Cruzeiro conseguiu terminar o segundo tempo inteiro. Depois disso, o próprio jogo que a gente viu VT há pouco contra o Botafogo, o Cruzeiro está com esse problema, né, que o Jefferson disse, a gente estava em off aqui, é que o Cruzeiro... O time se cansa, né? Ele cansa. Se ele não conseguir matar o jogo, o Cruzeiro teve 4 chances, o VT mostrou 4 chances no segundo tempo, e não conseguiu marcar o gol. O Jefferson fez uma defesa, o Marcelo Moreno mandou uma bola na trave. E o Botafogo, em contrapartida, teve 2 chances. Uma, o Fábio fez a defesa, e a segunda, que o Egídio entregou na esquerda, novamente, e que a defesa, o Léo pegou uma aula especial com o Dedé e conseguiu também fazer uma lambança. Em 2 finalizações, o Botafogo conseguiu criar. Aí, o que aconteceu? O jogo ficou tenso. O Cruzeiro, parece que após os 15 minutos do segundo tempo, tem uma perda, assim... notadamente, uma perda física, o Cruzeiro tem que se cuidar nesse sentido. Considerável. Então, o segundo bloco está chegando ao fim, o Extracampo está indo para mais um rápido break, e na volta do intervalo tem o que todo mundo gosta de ver, né? Muitos gols. A tabela de classificação atualizada e muito mais. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.